mais um vídeo no canal. Curte, comente e compartilhe. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Vamos ler o texto bíblico. Está no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16. Verso 16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E as que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus. Bom, a carta aos Gálatas, aos cristãos que viviam na região da Galácia, ela foi direcionada para que aqueles cristãos, aquelas pessoas, elas pudessem aprender mais do Evangelho de Cristo. Havia alguns entendimentos de cristãos que ainda praticavam atos que envolviam o povo judeu, que era praticado pelos judeus. E esses judeus cristãos, eles tentavam fazer com que os outros cristãos, que não são judeus, também praticassem essas obras. Então, eles queriam que esses cristãos, os gentios, eles servissem como um judeu. Então, eles cobravam desses cristãos a circuncisão, a não comer a carne de porco, práticas que eram dos judeus. E o que nós vemos Paulo fazer aqui é ele ensinar, ele escrever para essas pessoas que não era bem assim que o Evangelho ele deveria ser tomado, ele deveria ser cumprido, ele deveria ser vivido. Afinal de contas, é uma nova mensagem, é algo novo, é algo que Cristo deixou. Então, o que aqueles cristãos aprendiam com essa carta de Paulo era viver como cristãos genuínos. O que Paulo escreve aqui, ele está ensinando, ele está mostrando como viver uma vida cristã, como viver segundo Cristo viveu, como viver a boa nova, a mensagem do Evangelho. Isso é tão atual para nós hoje que nós tomamos essa mensagem, nós lemos essa carta que foi escrita há tanto tempo para pessoas de outra época e se torna tema e conversa tão atual. Porque o que nós vemos hoje em dia são cristãos que ainda vivem em práticas que não condiz com o cristianismo. Porque afinal de contas o homem, ele em si, ele deseja poder, ele deseja ter o controle, ele deseja ali ter o seu direcionamento por si próprio. E a gente sabe, nós sabemos que a vontade humana, a carne humana, ela sempre vai tendenciar, ela vai pender para o que não é de Deus. Então o homem em si, ele quer ter esse controle. Ele quer ter o controle da sua vida, quer ter o controle do que ele quer fazer, do que ele acha ser melhor para si. E isso é comum, nós vemos hoje. Há tanto tempo isso acontece, basta nós observarmos e vermos na história grandes pessoas, grandes figuras, grandes líderes que buscaram ali ter o controle, um controle territorial, um controle sobre um povo,
um controle sobre nações. Se nós tomarmos alguns como exemplo, nós temos Alexandre da Macedônia. Ele conquistou grande parte de territórios, porque ele queria estar no controle, ele queria controlar tudo. Outros líderes nós temos, como Hitler também, parte da história, figuras históricas que desejavam ter esse controle, desejavam guiar pessoas, ter o controle de tudo, movimentar tudo. Isso é normal para nós. O que nós buscamos, o que nós queremos é controlar toda a situação, toda a nossa vida, ter o controle de tudo. Por isso que nós planejamos, nós organizamos, nós direcionamos as nossas atitudes para que nós tenhamos o controle. O que nós planejamos, o que nós colocamos na nossa vida, se torna algo que nós queremos ali direcionar. Nós queremos controlar, nós queremos ter o domínio da situação. Porque afinal de contas nós não queremos, o homem em si, ele não gosta de ser mandado, né? Quem gosta de receber uma ordem, quem gosta de receber um mandato, né? E pensando nisso, eu lembro logo da minha infância, em que a mãe e o pai pediam para fazer algum mandato, né? Algum a fazer, que nem sempre a criança, pelo menos eu era assim, nem sempre a gente quer fazer, nem sempre a gente tem vontade de fazer. Porque minha mãe, às vezes, ela pedia para eu ir no mercado buscar alguma coisa, porque ela precisava ali terminar o almoço, e eu ficava naquela, eu estava ali deitado no sofá, assistindo meus desenhos, né, confortável. E aí minha mãe, ela me tirava da situação de conforto. Eu queria ter o controle da situação e dizer, não, eu não vou, eu vou ficar aqui. Mas se eu fizesse isso, ia ser bom para mim? Logicamente que não. Às vezes, uma resposta dessa já levanta o chinelo do pé, né? E ela mira já na cabeça, para que não venha acontecer novamente. Mas a verdade é que nós não queremos receber ordem. Isso acontece no trabalho, por exemplo. Às vezes nós estamos fazendo já um determinado serviço, alguma coisa, e nosso chefe, nosso patrão nos tira daquilo e quer nos colocar em outra área, quer nos colocar em outro lugar, quer que nós façamos outra função, outro trabalho. Isso causa mudança, e sempre a gente quer mudança. A gente acostuma a ficar na mesma função, executando a mesma coisa. É algo que vai nos agradar. Então, o que a gente sabe, o que a gente pode deduzir disso, é que a nossa vontade, a vontade humana, ela quer satisfazer a carne, ela quer satisfazer os nossos desejos. E quando nós falamos de controle, nós vemos Paulo escrevendo para um povo que detinham e queriam ter o próprio controle, queriam viver o Evangelho de forma que bem entendessem. E o que nós vemos Paulo escrever logo no início desse versículo 16 é que eles permitissem ser guiados pelo Espírito Santo. O tema dessa mensagem, quando eu comecei a pensar nisso, comecei a meditar nisso, eu pensei logo em perder o controle, perdendo o controle. Porque quando nós ouvimos isso, nós assimilamos ou nós conectamos com algo ruim, né? Um carro, por exemplo, que perde o controle, consequentemente vai sofrer um acidente. Mas quando nós perdemos o controle, quando nós não temos controle da nossa vida, dos nossos atos, nós entregamos esse controle para alguém que sabe o que é melhor para mim, sabe o que é, sonda o meu coração e sabe aquilo que vai me fazer bem. Isso muda de figura. Porque voltando ao exemplo que eu citei, se eu fizesse aquilo que eu bem entendesse lá em casa, isso ia ocasionar coisa ruim para mim. Eu levaria uma surra, por exemplo, né? Se eu não fosse cumprir o que minha mãe pedia, às vezes o almoço que eu já estava esperando ia demorar de sair, o tempero que ela precisava para terminar o almoço ia impedir que a
comida ficasse mais gostosa, não é verdade? Então há consequências quando nós queremos ter o próprio controle, quando nós queremos satisfazer a nossa vontade. O que Paulo escreve é que a vontade humana, a vontade da carne, ela vai pender para coisas ruins. Tudo que a gente leu aqui no verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, tudo isso é coisa ruim. Tudo isso vai nos afastar de Deus. Tudo isso são vontades da carne, são vontades que vão nos impedir de ver a Deus, de sentir o Espírito Santo, de ser guiados pelo Espírito Santo. Porque o perigo de nós vivermos a nossa própria vontade é criar um bloqueio e impedir que o Espírito Santo, impedir que a vontade do Senhor, a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, ela seja maior em minha vida. Porque eu quero viver as minhas próprias vontades. O meu próprio desejo, o meu desejo é satisfazer as minhas vontades, é fazer aquilo que eu acho melhor para mim. Só que como nós já vimos, nem tudo aquilo que eu acho que é melhor para mim vai ser bom. Então o que eu preciso fazer é entregar esse controle para quem sabe que isso vai ser bom. Paulo declara isso. Deixem que o Espírito Santo guie vocês. Permita que o Espírito Santo guie vocês. Porque é o Espírito Santo quem conhece, que sonda os nossos corações. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, amados. A própria Bíblia declara isso. Uma criança, quando ela quer alguma coisa, quando ela deseja alguma coisa, mas ela não sabe pedir, não sabe falar em palavras, o que ela faz? Ela chora, ela grita, esperneia, né? Eu vejo isso acontecer com meu sobrinho novinho, às vezes ele começa a gritar, espernear e chorar. Eu falo, o que esse menino quer? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não entendo a linguagem dele. A minha irmã, a mãe dele sabe. Isso que é o instinto materno, eu acho, né? Porque o menino dá um grito ali, dá um gemido, ela já sabe o que é. Mas eu não sei. Aí quando eu começo a chorar e não para, aí isso cria irritação, não é verdade? Quem é que gosta de choro de uma criança? Aquele choro esgoelado, né? Não tem esse que gosta. Causa um incômodo. Agora imagine Deus no meio de tantas pessoas que oram, que clamam, que não sabem como pedir, que não sabem como falar, que não sabem como se expressar. Imagine como isso soa para Deus. Milhares e milhares de pessoas chorando, esgoelando, pedindo para o Senhor, pedindo para Deus, e Deus, eu não consigo entender, porque vocês não sabem como dizer, vocês não sabem como expressar. Mas graças a Deus, amados, que nós temos alguém que mora dentro de nós, que sonda nossos corações, que conhece nossas vontades, que conhece as nossas necessidades, que intercede por nós. Aquele que nos conhece é quem intercede por nós, é aquele que traduz a mensagem para Deus. E Cristo, Ele intercede. Nós vamos ver na Bíblia dizer que Cristo intercede por aqueles a quem Ele salvou. Então, quando nós, que não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, nós clamamos a alguém que vai traduzir isso. Porque não é a nossa vontade que vai ser cumprida, que vai ser decretada ali, mas vai ser a vontade do Espírito Santo que vai levar os nossos gemidos, as nossas dores até os ouvidos de Deus, para que assim Ele possa entender aquilo que nós precisamos. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala ali, deixe que o Espírito Santo guie vocês, andem no Espírito, é para que nós entendamos que a vontade do Espírito, ela é sublime, ela é perfeita, ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós não sabemos como pedir, nós não entendemos, e o que às vezes nós fazemos
é tentar justificar a nossa vontade usando a Bíblia. Nós procuramos textos bíblicos, nós queremos estar na presença do Senhor, nós queremos andar, ser guiados pelo Espírito Santo, mas o que acontece é que nós não permitimos por falta de entendimento. O nosso desejo, que nós pregamos nas igrejas, é que é importante que o Espírito Santo nos guie, é importante que o Espírito Santo nos direcione, mas o que acontece é que muitas vezes nós não permitimos isso por própria ignorância nossa. Porque o que nós vemos muitos cristãos fazer, e por falta de entendimento da palavra, é justificar nossos atos, as vontades, procurando textos bíblicos que façam sentido para cada situação. Não é incomum você ver pessoas que fecham a Bíblia e abrem no texto procurando algo ali, algo que o Senhor venha falar, tentam tirar na sorte algum versículo que faça sentido, que justifique tal situação. Aí o camarada, ele está com dificuldade financeira e ele abre lá na passagem do jovem rico, aí está lá Cristo dizendo para ele: vende tudo quanto tem, dê aos pobres e me segue. Aí ele fecha a Bíblia: Senhor, mas isso aqui não serve, entra de novo. Não é dessa forma. O que nós queremos é que a Bíblia justifique nossos atos, mas o que deve acontecer é que a Bíblia, ela venha influenciar os nossos atos, influenciar as nossas atitudes, para que nós não caminhemos segundo a carne, mas vivamos segundo o Espírito. Amém. Segundo a vontade do Senhor, segundo as promessas do Senhor, segundo o Evangelho. Porque a nossa vida, ela não tem que ser guiada pelas nossas vontades. O nosso controle não pertence, esse controle não pertence a nós, mas deve pertencer a Deus. Ele que vai encaminhar, Ele que vai direcionar. Nós vemos os frutos do Espírito aqui. No verso 22, vem caridade, paz, longanimidade, alegria, benignidade, são só coisas boas. Então por que eu não vou permitir que o Espírito Santo ele haja na minha vida, sendo que as minhas vontades, as vontades humanas, carnais, vão pender só para coisa ruim, só para aquilo que afasta de Deus, enquanto a vontade de Deus, ela vai me atrair cada vez mais próximo de Deus, me atrair cada vez mais próximo à vontade do Espírito Santo, em viver e ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que é importante nós entendermos que é necessário nós perdermos o controle. Perder o controle de nossas vontades. É radical falar isso, mas é necessário porque, como eu falei, nós não sabemos nem interpretar um texto bíblico que faça sentido. Que seja alguma palavra do Senhor para que algo de bom, a vontade do Senhor, a vontade de Deus, seja completa, seja impetrada na minha vida. É necessário entender, buscar esse entendimento. Porque nós temos perdido esse temor. Temos perdido esse entendimento, essa mensagem de que o Evangelho ele deve nos conduzir. O que eu mais vejo pessoas que dizem ser cristãos, que dizem ser crentes, é viver uma vida completamente voltada aos prazeres, às vontades carnais e não viverem o Evangelho genuíno. Não faz muito tempo, no meu celular, nós temos, muitas pessoas aí têm o grupo da família. E grupo da família é uma bênção, né? E aí, há alguns dias eu ouvi uma série de mensagens dos meus familiares e a pauta era política, né? É inevitável, não tem como a gente fugir disso. E eu vi várias mensagens de muita coisa, eu não me meto em nada, não respondo nada, mas tinha muita coisa que eu comecei a ver. E havia algumas pessoas que torciam para um lado, outras pessoas torciam para o outro. Imagine isso numa família numerosa, num grupo só, o tanto de coisa que aconteceu ali.
E ali eu vendo pessoas justificando, usando a Bíblia, porque minha família, graças a Deus, né? Vamos colocar graças a Deus, mas graças a Deus eles são evangélicos, né? Eles são evangélicos e eu vi ali uma discussão crescer e muitos deles usando a Bíblia para justificar aquilo que queria. E ali eu estou vendo mensagem, mais mensagem, versículo, aí de repente eu vejo uma mensagem de que é a pérola, né? Eu acho que você ganha qualquer discussão com esse argumento. Aí de repente alguém colocou, mas a vontade ela é de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore sem que seja permissão de Deus. É a pérola. Aí eu vi aquilo e falei, não é possível. Aí de repente alguém colocou ali, mas isso não é nem bíblico. Aí pronto, eu falei, não dá para mim não. Vou sair. Realmente não tem na Bíblia. E são pessoas que tentavam justificar, usando a Bíblia, aquilo que elas queriam, a sua vontade, para ganhar uma discussão. Então o que nós estamos fazendo é usando a Bíblia para justificar as nossas vontades. E esquecendo que a Bíblia que deve influenciar a minha vida, para que eu faça a vontade, não a minha, mas a vontade do Senhor. A vontade do Espírito Santo, que é boa, é agradável, a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita nas nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos isso se perder, porque nós queremos estar no controle. E é necessário que nós permitamos que o Espírito Santo esteja no controle nas nossas vidas. Porque isso só vai trazer benefício, amados. É isso que vai me aproximar de Deus. É isso que vai me confirmar como cristão, como alguém que acredita e prega e vive o Evangelho genuíno. Confirmar a marca de Cristo em nossas vidas. No verso 24 diz o seguinte: e os que são de Cristo, porque Cristo ele pagou o preço. E se alguém paga alguma coisa, ele é dono, né? Ele pagou o preço da minha e da sua salvação. Então ele é dono. Nós pertencemos a ele. E no texto, no verso 24, Paulo escreve: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25, vivemos no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, nós temos a obrigação de andar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito, porque não foi a carne, não foi a vontade humana que pagou o preço, mas foi Jesus Cristo que pagou o preço, e Ele é dono. E a vontade dele em nossas vidas deve ser essa, que vivamos segundo aquilo que Ele escreveu, segundo o Evangelho, segundo a sua vontade e não a nossa. Que venhamos permitir que o Espírito Santo nos guie, mas não tentar justificar nossas vontades com aquilo que nós vemos na Bíblia, mas ler a Bíblia com entendimento e permitir que o texto bíblico, que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela dite ou ela direcione a minha vida, direcione as minhas atitudes. Porque Paulo pregou isso há tanto tempo, Paulo escreveu isso a um povo há tanto tempo, e isso é tão atual para nós hoje, a Bíblia é tão atual para nós hoje, que nós não podemos nos afastar dela. E é preciso ter um entendimento. Busquemos esse entendimento, amados, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ensine como orar, que nos ensine como pedir, que nos ensine como viver, rogando ao Espírito Santo que Ele conduza nossas vidas, que Ele direcione, para que nós possamos viver esse Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, segundo a vontade dEle e agradando a Deus. Amém? Essa é a mensagem para nós essa noite, que o Espírito Santo falou comigo e me incomodou, e eu não podia deixar só para mim, eu tenho que compartilhar com os irmãos. E que o Espírito Santo venha falar grandemente nos nossos corações, como já tem falado nesses dias. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Guardado por quem nunca perdeu batalha.